De acordo com o jornal O Globo, Messias já se reuniu com mais de 70 dos 81 senadores que vão decidir no plenário se ele pode assumir... assumir o quê? Não, assumir a vaga de Barroso no STF. Mas um grupo de 4 parlamentares ainda resiste a se encontrar com o atual chefe da AGU. São eles, Davi Alcolumbre, do União Brasil e presidente do Senado, Sérgio Moro, do PL, que não é lá boa bisca, Eduardo Girão, do Novo, um cara muito bacana, e Hamilton Mourão, do Republicanos, que o Hamilton Mourão tem uma curiosidade. Vocês já viram ele falando? Ele é dublado. A voz do Mourão não casa com o personagem. O Mourão, ele é dublado. Ele é dublado. Eu acho que é o Herbert Richards que fala pela boca do Mourão. Todos esses são críticos ferrenhos à escolha de Lula e já indicaram nos bastidores ou publicamente a intenção de barrar as pretensões de Messias. E contando uma coisa, hoje de manhã eu falei nos bastidores lá do Senado com um monte de gente e o Alcolumbre ele está trabalhando secretamente pela rejeição do Messias. Exato. O Alcolumbre está trabalhando para que o Messias seja rejeitado. Hoje, você viu essa cena? Não vi. O Dilma desinelegibilizado e ele? Mas estavam ele está fazendo não sei jogo o que de era cena. o evento e ele estava o que eu soube de bastidor hoje é que o Alcolumbre ele tá fazendo a boca pequena assim, ó. Não votem no Messias. Ele quer impor uma derrota, né? Ele quer impor uma derrota. E tem mais ainda, tá? Lembrando que o Messias é apoiado, né, por muita gente, tipo a Damares, o André Mendonça, por quê? Pelo atributo de notável saber jurídico de ser evangélico. Segundo ele é de esquerda conservadora e também agora a gente se lembrou aqui hoje que ele é evangélico abortista. Ou seja, ele é uma pessoa que se sustenta muito. Né? Nas semanas passadas, né, nas últimas semanas, a discussão sobre a indicação do Messias no STF esteve concentrada em pautas como liberdade de expressão e os desdobramentos do 8 de janeiro. O cenário, porém, começou a mudar quando o conteúdo do parecer da Advocacia Geral da União sobre aborto, assinado pelo próprio imbecil, quer dizer, Messias, passou a circular com mais clareza entre parlamentares. O documento foi assinado por Messias em junho de 2024, na ADPF-DP, a DPF 1141, movida pelo PSOL, contra o Conselho Regional de Medicina, que tinha proibido a sistolia fetal, que é uma injeção de cloreto de potássio no coração do feto em gestações acima de 22 semanas, nos casos de aborto por estupro. A AGU defendeu que essa resolução do Conselho Regional de Medicina é inconstitucional, porque o Código Penal permite o aborto nesses casos sem limite de idade gestacional. Isso é verdade, viu? Isso é culpa do legislador brasileiro. Isso é culpa do deputado e do senador brasileiro. Porque o deputado e o senador brasileiro, enquanto não colocar um limite temporal, pela lei penal, o aborto em caso de estupro é permitido até a véspera do parto. Esta é que é a grande verdade. Sendo justo aqui com o parecer do Messias. Mas ele que se vende como evangélico. E como evangélico ele não deveria admitir em hipótese alguma. Certo? Certo. Então, ele fez o parecer admitindo essa assistolia após 22 semanas da gravidez, sendo que a lei prioriza o consentimento da gestante e não faz distinção de viabilidade do feto. Um outro argumento é que o CFM, o Conselho Federal de Medicina, não regional, estaria legislando o que cabe só ao Congresso. E 3, disse o Messias, assinou pelo menos, que a morte do feto é elemento indissociável do aborto previsto em lei. Segundo o portal A Investigação, senadores se mostraram surpresos com esse documento assinado por Messias, chamando de parecer satânico,
que defende a assistolia fetal até o momento do parto, acusando a AGU de chancelar a morte de bebês viáveis por injeção letal no coração e questionando sua imagem de evangélico pró-vida. Muitos senadores afirmaram que não tinham conhecimento desse ponto específico e passaram então a cobrar explicações diretamente do Messias. E em conversa com uma liderança do Senado, Messias teria chorado copiosamente ao ser cobrado pelo teor do parecer. E sabe o que ele disse, Caivano? Por que ele assinou o parecer? Ele disse: assinei porque não li. Ah, e ele quer ser ministro. E quer ser ministro do STF. Ele assina um documento sem ler? Não, e com uma matéria bosta dessa. Uma matéria assim ordinária. Claro, Pode-se jogar latas vazias na rodovia ou não? Ah, não tem. Vou assinar sem ler. Isso que quer ser ministro do STF? A gente está levando na brincadeira, evidentemente, mas isso não tem graça. É impensável uma criatura dessa dizer um negócio desse para justificar que assinou algo que agora ele parece contrário apenas para se beneficiar do voto dos senadores que se alarmaram com o que ele fez. Isso sem falar no posicionamento na resposta que ele deu através do documento. Dizer que o CFM está legislando, não. O Imbecias fez algo que não se justifica pelo próprio ato. Quem tem que tomar conta da medicina e da forma como ela é protagonizada ali no dia a dia é o Conselho Federal de Medicina, a bem do paciente, independentemente de qual seja, até mesmo de um feto que deve ser retirado por qualquer motivo que seja. O princípio da medicina é o menor sofrimento para o paciente. E ele escreveu lá o contrário, alegando que o CFM não pode eleger. Olha, não dá nem... A gente não deveria sequer estar comentando isso, porque esse cara não deveria nem estar sendo aventada a possibilidade dele ir para o STF. Mas tem lá o Toffoli. Não nos esqueçamos. Não nos esqueçamos. Em termos curriculares, né, o Jorge Messias ainda está à frente do Toffoli, que não tem nenhuma pós-graduação EAD. Ele não teve a decência de, quando tornou-se ministro do Supremo, fazer uma pós-graduação. O Messias ainda fez mestrado em doutorado em interdisciplinaridade aplicada ao Piriri Pororó da UNB. E tem mais, não só. O Messias passou em 2 concursos. Ele já foi caixa da Caixa Econômica Federal, que precisa de concurso, e também procurador da Fazenda. Né? Cabe lembrar isso também. Então, ele é um pouco menos toupeira na escala da touperice, com todo respeito aos castores, né? na escala da touperice moral e intelectual dos anais do STF. Do que o Toffoli, com certeza. Agora, também não é um parâmetro muito bom para a gente ficar... Exato. Qual que é o menos pior, né? Esse é o ponto que a gente tem que chegar ao analisar um candidato para a Suprema Corte. Me surpreende que os senadores tenham tomado ciência desse parecer agora, porque esse parecer já é antigo. Sim. Então também não sei o que os senadores andam fazendo da vida. Mas não é só isso não, o Jorge Messias ele não é inocente. Ele criou, assim que assumiu a AGU, um grupo de trabalho para combate à desinformação e fake news, que nada mais é do que um grupo ali criado dentro da AGU, uma célula que foi utilizada, sim, para perseguir pessoas, dissidentes políticos, por suas opiniões. Eu fui a primeira vítima, fui o primeiro a ser processado. No dia 26 de junho de 2023. Eu sou o primeiro processo dessa estrovenga. Vítima da AGU e seu grupo de trabalho criou-se ali. AGU e o seu pau no então, cofre. Quando eu vejo um sujeito desses, indo, por exemplo, lá acho que foi na Assembleia de Deus, lá do Samuel Ferreira, foi colocado lá no altar, agora veio aqui recentemente na Alesp, com toda aquela pompa, é enojante, principalmente quando a gente pensa que nós temos pessoas que se dizem de oposição no Senado, pessoas de direita, que estejam recebendo esse cara. Eu acho assim que todo fiel do pastor que pôs ele no altar tem que parar de pagar o dízimo. Boa. É a campanha. Se seu pastor promoveu o Jorge Messias... Se seu pastor promoveu o Messias, não pague o dízimo. Fuja dessa igreja. Fuja, você está embaixo de maldição. Você está debaixo de maldição se o pastor da tua igreja colocou um cara pró-aborto, que odeia a liberdade de expressão e utilizou a AGU, o sistema para perseguir pessoas. Se você está numa igreja dessa, você está debaixo de maldição. Você está sem cobertura espiritual. Exatamente.
Sem cobertura espiritual. Não parece Sei plano disso, de né? saúde. Isso é a cobertura. Chegamos a isso. Coisa. Não, nós estamos lascados.